A porta fechou na minha cara com um clique seco. O som das chaves girando por dentro ecoou no meu peito. Fiquei ali, parada na varanda, com uma sacola de plástico surrado na mão, dentro 2 mudas de roupa e os remédios que não cabiam na bolsa rasgada. A noite de inverno cortava meus ossos, mas o frio de verdade vinha de dentro daquela casa, onde meus netos riam da TV como se eu nunca tivesse existido. E eu só consegui engolir o choro e virar as costas, enquanto minhas pernas trêmulas me arrastavam para a calçada escura. Ali, pela primeira vez em 20 anos, eu não tinha para onde ir. Mas para entender como cheguei àquela calçada, você precisa voltar comigo até um dia de verão abafado, 12 anos atrás. Ainda lembro do cheiro de mofo do apartamento quando entrei e encontrei João e Letícia, meus netos, então com 5 e 7 anos, sentados no chão, dividindo um pote de arroz estragado. A geladeira vazia, as picadas de mosquito nos braços deles e o bilhete da minha filha na mesa. Mãe, cuida deles por um tempinho, eu volto. Ela nunca voltou. Naquela noite, enquanto lavava as roupas sujas deles no tanque, prometi que nunca faltaria nada para aquelas crianças, mesmo que faltasse para mim. Vendia minhas quentinhas na feira, dormia 3 horas por noite e, quando a artrose apertava, engolia um analgésico e seguia em frente. Tudo porque acreditava que um dia eles olhariam para trás e entenderiam o que eu fiz. Mas eu estava errada. Meu salário de faxineira mal dava para o aluguel, mas no primeiro mês cancelei o remédio da pressão para comprar leite e frutas. Deixei de comer carne para que eles tivessem proteína. E nas noites mais difíceis, fingia que já tinha jantado enquanto dividia meu prato escondido entre os 2. Lembro do João, com 8 anos, perguntando por que eu só tomava café com pão velho. Vó, você não gosta de comer? E eu sorria, enxugando as lágrimas com o avental. As madrugadas eram passadas costurando uniformes escolares usados, que achava no lixo da paróquia, enquanto a artrite transformava meus dedos em nós doloridos. Deixei de comprar óculos novos e vendi minha única joia, o anel de casamento, para pagar a rematrícula da Letícia. Mas quando ela chegou em casa com um 10 em matemática, abracei aquela folha de prova como se fosse ouro, esquecendo a fome e a dor por um instante. Anos se passaram assim, eu me diminuindo para que eles crescessem. Achava que o amor era isso, desaparecer para que eles existissem. Até que um dia, já adolescentes, eles pararam de notar que eu estava minguando. E pior, começaram a achar que meu sacrifício era obrigação, não escolha. Tinha dias que saía de casa às 4 da manhã, com um corpo dolorido e um pacote de biscoito no bolso para o almoço. Enquanto eles dormiam, eu já estava esfregando o chão de escritórios alheios, minhas mãos calejadas, mergulhadas em água sanitária. Às vezes, o cansaço era tanto que eu cochilava no ônibus, só para acordar sob xingamentos do cobrador. Mas chegava em casa sorrindo, com um bolo de caixinha para o café da tarde deles. As noites eram intermináveis. Lavar uniformes, ajudar nas tarefas escolares, consertar os mesmos sapatos pela 3ª vez. Quando a Letícia teve febre alta, passei 3 dias acordada, alternando com pressas e rezando. No 4º dia, desmaiei no corredor do hospital. Acordaram-me com sal amargo e eu menti, dizendo que tinha dormido. Ninguém sabia que eu trocava meus analgésicos por vitaminas para eles. Aos domingos, vendia cocada na praça. Os olhares piedosos dos vizinhos me queimavam, mas aguentava. O pior não era o sol castigando minha nuca,
nem os adolescentes rindo do meu chinelo furado. Era voltar para casa e ouvir: Vó, cadê o celular novo? A mãe do Pedro comprou um para ele. Minha garganta apertava, mas eu apenas prometia que juntaria mais um pouco. Anos se passaram nesse silêncio. Minhas costas se curvaram, minha vista embaçou e o dinheiro do INSS sumia em materiais escolares e tênis de marca. Eu me tornaria um fantasma, presente em cada detalhe, mas invisível. Até que num dia comum, percebi que eles não me viam mais. E quando finalmente enxergaram, foi apenas para me apontar a porta. O primeiro corte veio disfarçado de independência. Quando João conseguiu seu primeiro emprego, comemorei como se fosse minha vitória. Mas na primeira vez que pedi ajuda para o aluguel atrasado, ele revirou os olhos. Vó, não é sempre que você vai ter agente para resolver seus problemas. Minhas mãos tremeram segurando a conta de luz, a mesma que eu paguei por anos com minhas unhas roídas. Letícia foi pior. Começou a trazer amigos para casa e me empurrava para o quarto como um móvel velho. Fica aí, vó, você não entende das nossas conversas. Eu ouvia as risadas da sala enquanto esquentava meu café sozinha na cozinha. O mesmo lugar onde um dia eu ensinei ela a fazer bolinho de chuva. Agora minhas receitas eram coisa de pobre. Eles tinham smartphones novos, roupas de marca, festas todo fim de semana. Eu continuava com o meu vestido remendado e a mesma bolsa há 10 anos. Quando reclamei da dor nas costas, João suspirou. Todo velho é assim mesmo. Naquela noite, pela primeira vez, chorei não de cansaço, mas de entender que meus sacrifícios haviam virado pó e eles varreram sem olhar para trás. Aos poucos fui me tornando um estorvo na própria casa que mantive. Começaram a reclamar do meu jeito antigo. Minhas tosses à noite atrapalhavam o sono deles, minhas histórias eram chatas e minhas preocupações, exageros. Letícia rolava os olhos quando eu perguntava se iam chegar tarde. Vó, para de frescura, você não é minha mãe. Como se eu não tivesse feito exatamente esse papel por uma década. As refeições que antes eram o nosso momento sagrado viraram lembretes da minha solidão. Deixavam meu prato separado na cozinha. É para você não se cansar, vó, diziam enquanto riam à mesa com entregas de aplicativo que eu nem podia provar. Certa vez encontrei meu feijão estragando na geladeira, esquecido, enquanto eles postavam fotos em restaurantes caros. O ápice veio quando João trouxe a namorada. Me trancaram no quarto como um segredo vergonhoso. Melhor você descansar, vó, a gente recebe a visita. Através da porta ouvi a moça perguntar: quem é essa senhora? E a resposta que me esfaqueou: ah, é uma tia-avó que a gente acolheu, coitadinha. Naquela noite fingi dormir quando Letícia entrou para pegar um cobertor. Ela nem notou que eu estava chorando. Meus netos haviam me transformado numa intrusa. Cada olhar de irritação, cada suspiro quando eu pedi ajuda, cada portinha fechada era um recado: você já não pertence aqui. E o pior, eles estavam certos. Na casa que construí com meu sangue, eu era agora uma estranha. O convite nunca chegou. Eu só soube da festa quando vi Letícia saindo de salto alto, com um vestido novo que custou o meu remédio do mês. É aniversário do João, vó, ela disse, evitando meu olhar. Mas é melhor você não ir. A galera acha velho chato. A palavra velho ecoou na sala vazia enquanto eu ficava paralisada segurando a vasilha de brigadeiro que fiz, pensando em ajudar. Naquela noite, enquanto a casa vibrava com música alta e risadas, eu me escondi no quintal enxugando lágrimas com o mesmo avental que usei por anos para limpar seus vômitos. Através da janela, vi João brindando com amigos, com as taças que eu herdei da minha mãe. Ouvi gargalhadas quando alguém gritou: cadê a véia?
E a resposta em coro: Deus me livre! Meu coração despedaçou-se ali mesmo. Decidi ir embora naquela mesma noite. Enchi uma sacola com meus poucos pertences enquanto as vozes zombeteiras chegavam do salão. Minhas mãos tremiam ao pegar a foto dos netos pequenos no meu colo. Deixei-a em cima da mesa, como prova de que um dia eu fui amada. O barulho da festa era tão alto que ninguém ouviu a porta dos fundos rangendo quando saí. Caminhei sem rumo pelas ruas escuras, a sacola batendo em minhas pernas como um castigo. Lembrei de quando carregava João e Letícia no colo durante blackouts, cantando para acalmá-los. Agora ninguém cantaria para mim. A cidade que sempre protegeu meus netos agora me engolia em teia, indiferente ao meu desespero. Quando a madrugada veio, encontrei um banco de praça vazio. Sentei-me ali, encolhida, observando o primeiro raio de sol iluminar o caminho que me trouxe até ali. Pela primeira vez em 18 anos, eu estava completamente sozinha. E o pior, parte de mim já sabia que para eles eu já estava sozinha fazia muito tempo. 3 dias depois da festa, voltei para pegar meus remédios esquecidos. Encontrei João e Letícia no sofá novo, assistindo TV como se nada tivesse acontecido. Ah, avó, a gente ia te ligar, mentiu Letícia, evitando meu olhar. Vamos reformar a casa toda. A poeira vai ser ruim para sua asma. Que tal você ficar uns dias na tia Marlene? Nem se deram ao trabalho de inventar melhor. Minha irmã Marlene havia morrido 2 anos antes. João me entregou uma sacola plástica com meus pertences misturados a trapos velhos. É temporário, vó, disse, abrindo a porta com um sorriso falso. Quando perguntei quando poderia voltar, ele apenas encolheu os ombros. A gente te avisa. A porta se fechou atrás de mim pela última vez, deixando claro que aquela despedida fria era tudo o que eu merecia depois de uma vida de entrega. A primeira noite na rua foi um corte lento na alma. O vento de inverno entrava pelos rasgos do meu casaco, fazendo meus ossos doerem, como se gritassem de indignação. Meus dedos entorpecidos se agarravam à sacola plástica como se fosse a única prova de que eu existia antes daquela calçada. As pessoas passavam apressadas, algumas jogando moedas perto de mim, confundindo minha dignidade destruída com mendicância. Meu corpo curvou-se sobre banco de concreto, cada tremedeira uma lembrança cruel dos cobertores que eu costurava para meus netos. A umidade da noite penetrava nas minhas juntas, transformando a artrose em facadas. Lembrei das noites em que ficava acordada, esfregando o Vic no peito da Letícia. Agora ninguém esfregaria nada nas minhas costas retorcidas de frio. O pior não era a dor física, mas a vergonha que queimava meu rosto cada vez que um farol iluminava as minhas lágrimas. Vizinhos que eu cumprimentei por anos passavam com seus cachorros e desviavam o olhar, como se meu abandono fosse contagioso. Ouvi uma mulher sussurrar: Deus me livre chegar a isso. Ela não sabia que eu já fui alguém cuja vida tinha propósito e amor. Quando a madrugada veio, meu choro se transformou em silêncio. Observava a névoa saindo da minha boca, contando cada baforada como se fossem os segundos restantes da minha vida. Rezei para que o frio me levasse rápido, antes que o sol nascesse e iluminasse a humilhação completa. Mas meu coração teimoso continuou batendo, traindo-me mais uma vez. Ao amanhecer, descobri que havia perdido a capacidade de chorar. Minhas lágrimas secaram como poças sobre o sol, deixando apenas um vazio pesado. Foi então que percebi: eles não tinham me jogado fora. Tinham me esvaziado primeiro, gota a gota, até que sobrasse apenas esta casca velha sentada num banco qualquer. E o mundo seguiu adiante, sem notar que parte dele morrera naquela noite. Nos dias seguintes, João e Letícia passaram por mim na rua como se eu fosse um poste. Eu os via trocando risadas, carregando sacolas de compras caras, enquanto minhas unhas quebravam catando latinhas para comer. Um olhar de relance, um rápido desvio de rota.
Era tudo que me restava deles, mas mantive a cabeça erguida, mesmo quando minha barriga roncava mais alto que meu orgulho. A vizinhança cochichava. Alguns até ofereciam ajuda, com pena na voz, mas eu recusava, com aceno seco. Não queria migalhas de compaixão, como se fosse um cachorro abandonado. Minha dor tinha dignidade. Se meus netos escolheram apagar nossa história, eu carregaria cada capítulo em silêncio, até que meu último fôlego se tornasse o ponto final que eles nunca tiveram coragem de escrever. Foi num sábado chuvoso, enquanto me abrigava sobre a marquise do mercado, que ouvi uma voz esquecida. Dona Zuleide? Virei-me e vi Dona Marta, a filha da minha antiga vizinha e amiga falecida. Seus olhos se encheram de lágrimas ao me ver naquelas condições. Minha mãe sempre falou da senhora. Como pode estar aqui? Ela perguntou, segurando meu ombro trêmulo. Antes que eu pudesse responder, Dona Marta abriu seu guarda-chuva e me puxou para perto. Vamos, Dona Zuleide. Minha casa é pequena, mas tem uma cadeira de balanço e uma sopa quente com seu nome. Seu tom não era de pena, mas de reconhecimento, como se visse além da mulher na maltrapilha, enxergando a guerreira que eu um dia fui. Pela primeira vez em meses, alguém me chamou pelo nome. Enquanto caminhávamos, ela segurava meu braço com firmeza, como se temesse que eu virasse fumaça. Minha mãe contou como a senhora salvou os netos sozinha, sussurrou. Aquelas palavras fizeram algo dentro de mim desmoronar. Alguém lembrava, alguém sabia, e naquele instante, enquanto a chuva lavava minhas lágrimas silenciosas, senti o primeiro vislumbre de que talvez minha história ainda não tivesse acabado. O quartinho nos fundos da casa de Dona Marta era simples, mas tinha um colchão limpo e um crucifixo na parede, igual ao que eu tinha na minha juventude. Ela trouxe água quente para eu me lavar e, quando viu minhas roupas rasgadas, apareceu com uma camisola nova sem dizer uma palavra. Naquela primeira noite, ao me enrolar no cobertor, chorei não de dor, mas de alívio. Alguém ainda acreditava que eu merecia dignidade. Dona Marta tinha o dom dos gestos silenciosos. Deixava um copo de leite morno na minha mesa antes de dormir, como eu fazia com meus netos. Quando minhas dores pioravam, ela aparecia com um chá de ervas e histórias da mãe dela, nossa amiga em comum. Aos poucos, fui me lembrando que existia antes de ser avó, antes de ser abandonada. Que eu era Zuleide, mulher de histórias e sabedoria, não apenas um peso descartável. Uma tarde, ela me surpreendeu com uma cesta de lãs e agulhas. Minha mãe dizia que a senhora fazia os melhores cachecóis da cidade. Minhas mãos trêmulas pegaram as agulhas como se fossem velhas amigas. Quando o primeiro ponto saiu torto, Dona Marta apenas sorriu. Vai melhorar, Dona Zuleide. Tudo melhora. E, pela primeira vez em anos, eu acreditei que talvez fosse verdade. Foi no mercado que a Letícia nos viu. Eu ajudava a Dona Marta a escolher frutas quando ouvi um grito. Vó! Meu corpo congelou ao ver minha neta paralisada, segurando um pacote de iogurte caro. Seus olhos saltaram entre minhas roupas limpas, meu cabelo penteado, e então para a Dona Marta. E naquele instante, vi o medo surgir em seu rosto. A senhora está bem? Ela gaguejou, fingindo surpresa. Dona Marta não deixou por menos. Sua avó está ótima agora que tem quem cuide dela direito, disse, segurando meu braço com firmeza. Letícia ficou vermelha quando outras pessoas começaram a olhar. Nós íamos buscá-la. Ela mentiu descaradamente. A casa já está reformada. Dona Marta riu amargo. Reformaram até as lembranças, pelo visto. João apareceu rapidamente, tentando controlar o estrago. Vó, você podia até avisar de onde estava. Ele culpou, invertendo a história, como sempre. Mas quando tentou me tocar, eu dei um passo atrás. Meu silêncio foi mais eloquente que qualquer grito. Foi então que uma senhora na fila do caixa falou alto. Conheço Dona Zuleide desde que vocês eram crianças. Ela vendia até a comida para sustentar vocês. O mercado inteiro parou para olhar. Vi meus netos encolherem sob o peso daqueles olhares julgadores.
João agarrou o braço da irmã e saíram arrastados, deixando para trás os iogurtos e a mentira desmascarada. Dona Marta me levou para casa em silêncio, mas segurou minha mão o caminho todo. Sua palma quente me lembrava que verdade e justiça às vezes vêm em pacotes pequenos e silenciosos. Os meses seguintes trouxeram uma justiça silenciosa. A vizinhança, que antes admirava meus netos, agora os evitava. O padeiro parou de dar pão fresquinho para Letícia, o dono da locadora cancelou a assinatura premium do João. Eles tentaram me visitar, trazendo desculpas e caixas de bombom, mas Dona Marta os barrou na porta. Ela não é mais o tapete de vocês. Hoje, quando nos cruzamos na rua, meus netos abaixam os olhos como crianças envergonhadas. João tentou se aproximar outra vez, dizendo que arranjaria um bom emprego e poderia me ajudar. Mas eu apenas sorri e continuei tecendo meu cachecol. Aprendi que algumas feridas não se curam com presentes e que meu valor não cabe mais nos bolsos deles. Dona Marta e sua família agora me chamam de vó, um título conquistado, não herdado. Enquanto isso, os netos de meu sangue vivem na casa que construí, mas carregam um vazio que dinheiro não preenche. Não os odeio, apenas os libertei do peso da minha expectativa. E nesse silêncio entre nós, cresce a lição mais dura que poderiam aprender. Amor não se compra com herança, mas com lembrança. Hoje, quando olho no espelho, vejo uma mulher que aprendeu a lição mais dura. Amar não é desaparecer para que outros existam, mas existir para que o amor seja verdadeiro. Minhas cicatrizes viraram sabedoria, e minhas mãos, antes calejadas de tanto dar, agora tecem histórias para quem merece recebê-las. De que cidade você está assistindo? Conte nos comentários até onde essa jornada chegou e se inscreva no canal para mais histórias reais como a minha. Porque todo mundo merece um final onde, mesmo depois da tempestade, o sol nasce para os que sabem seu valor.